Aqui nós estamos trabalhando com você diversos assuntos. Nós precisamos ter aqui uma aproximação onde ocorra de fato uma comunicação real entre nós. Por exemplo, o assunto aqui nesse vídeo é algo que estamos tratando dentro de uma playlist aqui no canal. Você tem uma playlist no canal onde estamos abordando esse assunto aqui. O assunto é como se livrar do sofrimento. Aqui eu me refiro a esse sofrimento humano, a esse sofrimento psíquico. Algo tão comum em todos nós, algo presente dentro desse contexto de existência humana. Precisamos ter aqui um ponto de referência, olharmos juntos para esse assunto, não a partir de um mero conceito ou teoria, mas tendo uma aproximação real a respeito disso. Se esse encontro aqui se torna um encontro teórico, se estamos apenas lidando com palavras, isso fica apenas dentro de uma abstração. Mas se podemos aqui nos aproximar desse assunto com o coração aberto, com a mente numa prontidão verdadeira para esta compreensão, podemos ter um ponto de referência. Podemos sair da teoria, do conceito. Podemos sair de toda essa abstração para uma visão direta do que estamos tratando aqui. Então aqui temos trabalhado com você isso. Estamos aprofundando juntos questões fundamentais para as nossas vidas. Uma vez que a proposta aqui no canal é de termos uma direta compreensão da verdade sobre quem nós somos. Está aqui uma outra expressão que nós usamos sempre no canal. Mas não podemos ficar na teoria. O assunto é o despertar espiritual. A realização da verdade sobre você é esse despertar. Então, o nosso ponto aqui de referência, por exemplo, nesta expressão, despertar espiritual, é a verdade do fim desse sentido do eu. Então se revela uma vida livre. Essa liberdade é dela que estamos tratando aqui, quando falamos desse fim para o sofrimento. Então, quando as pessoas perguntam como se livrar do sofrimento, antes de tudo, nós temos que ter aqui essa aproximação da compreensão direta, real, da liberdade. Em geral, usamos a expressão liberdade nos referindo a uma determinada coisa, posição ou situação. A liberdade econômica, a liberdade espiritual, liberdade política. Enfim, é sempre o sentido da liberdade atrelado a um caso específico, a um modelo específico, a algo específico. Aqui, quando usamos a expressão liberdade, estamos nos referindo a algo também bastante único. Estamos falando da liberdade real, desse sentido de dualidade, de separação. Nesse sentido de separação, existe a ideia de alguém precisando ficar livre de alguma coisa.
livre de uma doença, portanto, livre na saúde, livre de problemas econômicos e, portanto, liberdade financeira. Aqui, quando nos referimos à palavra liberdade, não estamos falando da liberdade de alguma coisa, estamos falando na liberdade que está presente quando esse sentido de alguém não está mais presente. Então, nós temos a real liberdade. Esta real liberdade é a revelação de que há uma realidade presente. E essa realidade presente é a realidade divina. Essa é a realidade de Deus. Assim, o nosso enfoque aqui não é resolvermos uma questão, uma situação, um dado problema, um específico problema, mas a verdade sobre a questão do problema. Não é nos libertarmos de um específico sofrimento, de um dado sofrimento. Por exemplo, quando as pessoas tratam de questões como medo, elas falam de um medo específico. Observe que o medo ele tem diversos aspectos. O medo da doença, o medo da velhice, o medo do passado, o medo do futuro, o medo da morte, o medo da esposa, do marido, o medo do escuro. Assim, quando as pessoas usam a expressão medo, elas querem se livrar de um determinado medo. Aqui estamos lidando com o fim do medo, de toda forma de medo. Assim como estamos lidando aqui com o fim do sofrimento, com toda forma de sofrimento. Isso é real liberdade. Reparem a pergunta: o que você pode nos dizer sobre ansiedade noturna? Como se livrar dessa forma de medo? Veja, nós temos aqui o medo, nós temos aqui o sofrimento, temos aqui esse quadro, essa patologia chamada ansiedade noturna. Aqui o nosso interesse está em descobrirmos a raiz de tudo isso. Aonde esta planta, de onde ela está surgindo? Qual é a base, qual é a estrutura, qual é a raiz desta planta, chamada medo, que denominamos de ansiedade noturna? O que é essa liberdade? O que é a liberdade do medo? A liberdade do medo, não desse específico medo, mas de toda forma de medo. O que é a liberdade do sofrimento? Não desse específico sofrimento, e sim de toda forma de sofrimento. O que é a liberdade? É isso que estamos abordando aqui com você. O nosso pensamento, ele funciona com imagens. Vamos investigar isso aqui juntos. Quando você tem um pensamento, você tem uma imagem. Sempre todo pensamento carrega uma imagem e uma sensação. Então, essa é a estrutura do pensamento: imagem e sensação. Quando essa sensação, que é essa imagem, chega,
Ela é algo que vem como uma resposta do cérebro. Reparem, é sempre assim. Como uma resposta do cérebro a uma dada reação, a um dado estímulo, a um específico momento, onde algo ali está acontecendo. O que está acontecendo funciona como um gatilho, como um estímulo, para que esta memória surja, para que esse pensamento com a imagem e sensação apareça. Observe como é simples, ao mesmo tempo é bastante delicado termos uma aproximação tão direta e esclarecedora a respeito disso. Uma vez que isso ocorre conosco já desde a infância. Mas em nenhum momento nos ensinaram a olhar para isso, a ficar cônscio de como nós internamente funcionamos, produzindo naturalmente sofrimento, conflito, dor para cada um de nós. Então reparem, algo está acontecendo aqui nesse momento. Ao ouvir um som, ao ver alguma coisa, ou internamente ocorre e acontece, e a partir dali, esse é o gatilho. Uma reação surge. Essa reação é uma memória, é uma recordação, é um pensamento que traz uma imagem com uma sensação. Quando isso acontece, de uma forma inadvertida, inconsciente, por uma força do hábito, nós nos confundimos com isso. Nos embolamos com este pensamento, imagem, sensação. Então, nesse momento, se estabelece a experiência da ansiedade. Repare que isso ocorre à noite. Mas tem um momento em que isso ocorre. É assim que psicologicamente nós funcionamos. Há uma forma disso acontecer. Há um gatilho, há um estímulo. É quando escurece. Ou quando a tarde vai chegando e o céu vai se tornando escuro e o sol vai desaparecendo. E a noite chega. Então aqui estamos nesse instante, nesse quadro, nessa condição de experiência, onde está estabelecido esse sofrimento. Então, o que é que nós estamos tendo aqui nesse momento? Nesse momento, nesse instante, o estado psicológico em nós, nesse mim, é o estado de identidade. É o estado do experimentador. É o estado daquele que está vivenciando esta condição de identidade na memória, na reação, nesse pensamento, imagem,
e sensação? Por que essa dor está presente? Por que esse sofrimento está presente? Agora entramos no ponto mais importante aqui. Isso está presente porque há uma reação de oposição a essa experiência que está aparecendo. Então, nós temos a experiência e há um elemento em nós, nesse instante, que está reagindo a esta memória, que é pensamento, imagem e sensação. Há um elemento em nós que está se separando. Esse elemento é aquele que está querendo se livrar disso que é doloroso, disso que lhe faz sofrer, disso que é desagradável. Esse elemento é o eu. É esse sentido de pessoa. Nós carregamos uma vida inteira esse sentimento de ser alguém, esse sentimento de pessoa. E é esse sentimento de pessoa que, em momentos como esse, reage na tentativa de se salvaguardar, de se proteger, de se livrar dessa experiência. Quando isso ocorre, repare, e é com muita frequência que isso ocorre. Na verdade, nós passamos um dia inteiro assim, reagindo a esse momento, reagindo ao que quer que esteja aparecendo nesse momento. Então, esse elemento que é o eu, ele está sempre presente, se separando desse momento e reagindo a ele. Nós passamos o dia inteiro assim, o dia inteiro sempre reagindo ao momento presente. A isso que surge. Ou de uma forma positiva ou negativa. Quando a experiência do momento ela é agradável, veja, estamos investigando com você aqui a mecânica do eu. A mecânica dessa identidade que se separa desse momento para reagir. Aqui estamos retratando com você um padrão de existência humano. Isso é comum a esta consciência do eu, a esta consciência humana, a esse sentido de identidade na humanidade há milênios. Quando uma experiência acontece, de imediato surge esse elemento para reagir a essa experiência. Esse elemento é o eu, é esse mim, é esse sentido de pessoa. Aquilo que você chama de minha consciência é um modelo, um padrão de consciência separatista, individualista, que está em reação à experiência. Reparem como é importante nós investigarmos isso. Quando você tem consciência de alguma coisa, essa consciência é a consciência da separação. Porque há você e aquilo do qual você tem consciência. Então, o que nós chamamos de consciência é a consciência do eu. É a consciência desse elemento que reage.
Então, esse elemento é aquele que experimenta. Isso que aparece. Isso que surge. Esse elemento é aquele que tem consciência. Disso que surge. Disso que aparece. Então, nós temos aqui a separação. Reparem como é importante nós termos aqui essa aproximação para a compreensão dessa mecânica, dessa forma de atuação, de operação da pessoa, desse mim, desse eu. Quando há esta reação, quando a experiência é agradável, a reação está presente. Queremos mais disso. Quando temos uma experiência, por exemplo, de prazer, é a experiência de prazer, algo que está presente aqui no momento. E quem está envolvido nessa experiência do prazer? Esse elemento que reage. Isso faz com que essa experiência continue sendo guardada, reservada em cada um de nós. E depois isso se torna uma nova busca psicológica de novas sensações de prazer semelhantes àqueles. Então, estamos sempre reagindo ou positivamente quando a experiência de prazer, o sentido do eu, do ego, desfruta da experiência, interage com a experiência, reserva a memória dessa experiência e depois quer mais disso. É assim que surge o desejo. Então acompanhe comigo isso aqui. Nossas reações a tudo que surge é a reação mecânica, inconsciente, que ocorre de uma forma inadvertida. Então, se a experiência de prazer, queremos mais. Se a experiência é de dor, nós queremos rejeitar, queremos nos livrar, não queremos mais. Então, o elemento eu, o ego, esse mim, é o elemento que reage. Estamos juntos? Então, quando esta memória, lembrança, imagem, sensação, algo que vem do passado, está aparecendo aqui nesse momento, isso é de dor, é de sofrimento. Esse elemento reage a isso e diz: não quero. Observe que é assim que nós cultivamos o sentido do eu, da pessoa, do pensamento, imagem, sensação. Se a experiência é de prazer, ela se torna um desejo. Ela é reservada em nós como uma memória para ser buscada novamente. Isso é o desejo. Se a experiência é dolorosa, há uma imagem, há uma sensação. Guardamos isso como parte da lembrança em nós e queremos rejeitar quando surge de novo aquela experiência. Isso é esta ansiedade noturna. Mas veja, a mecânica é sempre a mesma para lembranças de prazer, como para lembranças dolorosas. É assim que se processa em nós os traumas.
a culpa, o remorso, o arrependimento. O pensamento está sempre trazendo do passado a imagem, a sensação, e nesse momento reagimos. Quem é esse elemento que reage? É um elemento que vem do passado. Também é esse experimentador. Então a memória está aqui, ela vem do passado. A experiência que vem do passado encontra esse experimentador que também vem do passado para reagir. Repare o que estamos apresentando aqui para você. O ser humano está vivendo nessa condição. Nós estamos vivendo nesse modelo do pensamento. Assim, esse momento presente nunca é percebido como ele de fato é, sem o eu. Ele é sempre visto a partir deste eu, que é o experimentador, que é o observador, que se separa disso que aparece aqui. Então não conseguimos lidar com isso de uma forma verdadeira, porque nunca existe essa liberdade para lidar com o momento, com a experiência, seja ela qual for, surgindo aqui. Mesmo que essa experiência seja uma memória, uma imagem, uma lembrança, uma sensação que vem do passado. Não sabemos lidar com esse momento, com o que se mostra aqui, sem esse elemento que é o eu, que é o ego. Então, para a pergunta como se livrar do sofrimento, se livrando desse movimento mecânico, inconsciente, como isso se torna possível, trazendo para esse instante atenção? O que é atenção plena? O que é uma completa, uma verdadeira atenção sobre esse instante? É a ciência desse movimento? Apenas se tornar ciente de que um pensamento traz uma sensação, traz uma imagem, isso é memória? Olhar sem colocar esse eu, esse observador, esse pensador, esse experimentador. Apenas se tornar ciente disso, apenas olhar, ficar cônscio disso, aqui e agora. Percebam como isso é importante, porque essa aproximação ela é não reativa, não há reação. Isso é o fim da reação. Não reaja a esse momento. Não reaja. Não tome uma reação, nem positivamente, nem negativamente, a isso que surge. Quando isso está presente, nesta atenção, nós temos o fim do movimento do passado. Temos o fim do movimento psicológico. Esse movimento psicológico é um movimento que ocorre nesse tempo. É o pensamento que produz essa qualidade de movimento. Esse é o movimento do eu, do ego. Esse sentido da pessoa se move no tempo que o pensamento estabelece como sendo real. Então, o que é atenção plena? Atenção completa, aqui e agora. Sem reação, sem reagir.
um olhar direto para aquilo que aqui está presente, sem esse elemento que se separa, para gostar ou não gostar, para querer mais ou querer se livrar. Assim, nós temos o fim para esta condição do sofrimento. Temos o fim para esta condição do medo, chamado ansiedade noturna. Isso é real liberdade. Quando o eu não está, quando o sentido do ego não está, temos a verdade de ser. Então é isso que estamos trabalhando aqui com você, nesses encontros. Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, através de perguntas e respostas. Estamos investigando juntos esta verdade da liberação nesta vida. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Assim, a nossa paz estará no futuro, nossa felicidade estará no futuro, tudo sempre estará no futuro. Para esse mim, esse eu, é a ideia de uma identidade presente se movendo, vindo do passado, estando agora aqui no presente, caminhando para o futuro. E enquanto esse futuro não chega,